Para a impressão e codificação no cartucho de medicamento, que é a embalagem secundária normalmente, eu diria que globalmente mais de 80% das soluções hoje têm trabalhado com a codificadora jato de tinta térmico, a mesma que eu citei, que pode ser utilizada também para o blister em alguns casos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Conversa de Mercado da FCE Pharma. Poucos mercados estão sujeitos a regulamentação tão rígidas e demandas de adaptações quanto o farmacêutico. Essas adaptações exigem não apenas novos procedimentos nas linhas de produção, mas também investimentos ágeis e certeiros, para que as empresas não percam o mercado e possam expandir suas atividades, sejam elas local, internacional e, acima de tudo, evitar crises de imagem em casos de erros procedimentais. E para falar nessa semana aqui com a gente sobre aplicações de dados variáveis para o segmento farmacêutico, nós convidamos aqui então dois experts. Então trago eles aqui, João Fortes, diretor comercial da Sanivale. João, bem-vindo. Muito obrigado, Nádia. Muito obrigado. De fato, um assunto muito interessante que o setor precisa conhecer cada vez mais para justamente estar adequado a todas as novas normativas e tudo mais. Estamos aqui para ajudar. Perfeito, bem-vindo, João. E convido também o Davin Garcia, que é consultor comercial para o setor de Life Science também da Sanivale. Davin, bem-vindo. Obrigado. Obrigado, Nádia. Obrigado, João. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre o mercado, passando aí todas as dúvidas possíveis aí para vocês. Bora lá. Bom, começo minha primeira pergunta aqui para vocês. Sabe que as normativas aí do segmento farmacêutico no Brasil, elas vêm mudando bastante aí nos últimos anos, né? Na opinião de vocês, quais os desafios, então, essas alterações impõem aos fabricantes, sobretudo no que se refere às informações impressas nos medicamentos? Exatamente, Nádia. O mercado está em constante evolução sempre, né? A humanidade está sempre em evolução. Assim como as normativas vêm sempre a adequar novas tecnologias que têm nos atendido, que hoje temos algumas possibilidades que no passado não se conseguia, né? A exemplo, a impressão de dados variáveis hoje em dia, com as novas normativas, precisa ser inspecionadas por sistema de visão, câmera de visão, para que não tenha erro operacional que chegue até o consumidor um produto, por exemplo, com data de fabricação já ultrapassada, uma errada, uma data de validade também que não esteja correta, né? Então, hoje em dia, o mercado tem utilizado muito datadores mecânicos, ou não só datadores, ele também agrava número de lote, todos os outros dados, né? Inclusive caixas de medicamentos, nós temos muito visto algumas gravações mecânicas, ou seja, aquela de baixo relevo, né? As novas normativas dizem que é o seguinte, todos esses dados precisam ser revistos por um sistema de visão para que evite o erro. Para que seja visto por um sistema de visão, a codificação, a datação, ali como chamado, tem que ser de altíssima qualidade. Ou seja, tem que ter uma resolução que condiz com uma leitura do sistema de visão online, em alta velocidade, muitas vezes em alta produtividade, como algumas linhas de produção, pode chegar a 400 produtos por minuto, 500 produtos por minuto, ou em blister, em alguns casos, 700 blisters por minuto. Para se ler um datador mecânico não é possível. Então, novas tecnologias, ou mesmo tecnologias já conhecidas, têm que ser implementadas pelo setor farmacêutico, como impressora jato de tinta térmico, está sendo muito utilizado para isso, impressora laser, né? Algumas outras codificadoras e aplicadoras de etiquetas de modo automático, com ótima qualidade, que possibilita uma leitura de uma fonte especial chamada OCR, para que tenha um tempo de leitura adequado pela câmera de visão. Então, esta adequação, o setor realmente necessitará se preparar para que venha a adequar ao que o consumidor espera, né? Afinal, hoje em dia, se você reparar, quando vai verificar um blister, é até difícil enxergar uma data de fabricação ou um lote, né? Ou mesmo na aba do cartucho, uma impressão de baixo relevo é, de fato, muito difícil. Imagina, então, para um sistema de visão em alta performance, em alta velocidade de impressão, né?
Então, são exatamente esses desafios, essas mudanças que precisam ser revistas por todos eles. Bom, João, muito interessante tudo isso e, sem dúvidas, né, isso vai demandar ainda mais investimentos por parte das empresas do setor e também uma adaptação na linha de produção, né? Bom, vocês aí como representantes de uma fornecedora de tecnologia, qual que é, na opinião de vocês, o papel do fabricante para auxiliar as empresas farmacêuticas, então, a otimizar e a se adequar aos seus parques produtivos para essas novas demandas? Exatamente. De fato, há um investimento em novos equipamentos, né? Que pode o cliente, aqui no nosso caso, nós temos uma flexibilidade muito grande com relação aos modos para oferecer o equipamento. Então, nós temos aqui alguns casos de clientes que vêm adquirir o equipamento, quando tem realmente CAPEX, né? Mas quando isso não é possível, não está planejado, nós conseguimos proporcionar ao cliente locações, né? Comodatos, ou até mesmo serviços. Então, a gente consegue prover o serviço de codificação, o serviço de dados, de aplicação de dados, tanto na embalagem primária, secundária, terciária, ou seja, no blister, no frasco, no cartucho. Nós conseguimos proporcionar isso ao cliente sem que tenha do lado dele um investimento, e sim uma locação, um serviço ou algo mais. Mesmo em se tratando de investimento, quando de fato o cliente vem adquirir, essas novas normas, embora venham auxiliar bastante o consumidor final, né, para o fabricante do medicamento, também é muito interessante, né? Quando analisado em si, nós chamamos aqui de TCO, Total Cost Ownership, ou seja, custo total de propriedade, né? No sistema mecânico hoje, você é obrigado a parar um equipamento, uma máquina, encartuchadeira ou enlistadeira, de 700 produtos por minuto, para trocar o tipo, para trocar o carimbador mecânico, que demora uns 15 minutos por turno. E ainda, esta mudança é por turno. Com sistemas de impressão e codificação digital, como é o nosso caso, isso pode ser mudado dinamicamente, ou seja, online, você tem esses alterados. Então, a mudança da codificação é completamente diferente do que se tem, e você pode ainda, numa necessidade de recall, numa necessidade de recolhimento desse material, ter um controle total, né? Então, o custo total deste investimento acaba se pagando em pouco tempo. Justamente por quê? Porque os benefícios que se traz para a produtividade, para a eficiência de produção também, porque os datadores têm códigos que não têm boa legibilidade, né? O consumidor final não consegue sequer ler. Então, você tem reclamações por isso. Você tem alguns produtos já vencidos, você também pode ter reclamação por isso. Então, com sistemas de impressão como jato de tinta térmico, laser, ou mesmo aplicação de etiqueta, você evita esses problemas que o fabricante pode ter com o consumidor final. Então, o custo total de propriedade vem muito a ajudar tanto o fabricante como também o consumidor final com a melhor apresentação do produto, melhor leitura, e aí vai. Isso é interessante realmente. Então, fala um pouquinho para a gente quais tecnologias são adequadas para a marcação das embalagens primárias, né? Tendo em vista aí a linha de produção de sólidos, semissólidos e líquidos. Realmente, Nádia. Quando imaginamos as diferentes produções, né, de sólidos, semissólidos e líquidos, nós temos que imaginar as diferentes embalagens que temos. Então, temos blister. Para blister, o ideal pode ser uma termo inkjet, ou seja, uma codificadora a jato de tinta térmico. Pode também utilizar um equipamento de codificação a laser. E nesse segmento, nessas duas tecnologias, para jato de tinta térmico, alguns clientes entendem que ela não é totalmente indelével. Então, para clientes que entendem dessa maneira, nós podemos oferecer equipamento de codificação a laser. Nós temos codificação a laser CO2, que para isso tem que ter uma tarja no blister para que seja impresso nessa tarja, retire a tinta e tenha o caractere de ótima qualidade. Quando o cliente não consegue imprimir uma tarja, por algum motivo, tem um equipamento chamado codificador a laser fibra. Nesse equipamento de codificação a laser fibra, é possível escurecer o alumínio quando se imprime o caractere, para que tenha um contraste de leitura na câmara de visão. Se formos conversar
sobre outros tipos de embalagem, como frasco de material plástico, PE, enfim, PP e outros. Nesse material plástico é possível fazer uma tarja. Nesta tarja também retiramos o equipamento a laser, né? A codificadora laser pode imprimir ali, retirar a tinta e sair um caractere de alta definição, como também pode ser utilizada uma codificadora jato de tinta diretamente no frasco. Se ele tiver um rótulo, é mais simples. Tanto Thermic Jet, CIJ, ou mesmo a codificadora laser, você imprime na tarja no rótulo, ainda na rotuladora, até antes de aplicar no cartucho, e funciona muito bem, né? Nesses casos, ainda temos alguns que são vidro. Vidro normalmente tem rótulo e a gente volta novamente. É mais simples sempre imprimir no rótulo. E temos algumas tecnologias. Tudo depende do que o cliente venha nos solicitar, se ele quer trabalhar com jato de tinta ou não, ou laser. Isso é muito interessante. Exato. E em campo, João, alguns clientes nos procuram e na visita na linha de produção para fazer análise, eles querem manter uma Continuous Inkjet, por exemplo. E como você falou, as impressoras que você falou têm altíssima qualidade de impressão. A Continuous Inkjet, ela já tem uma resolução um pouco menor, o que dificulta um pouco a leitura da câmera de visão para fazer a inspeção. Exatamente. Então, não é impeditivo, mas... Desculpa, não é impeditivo, mas em alguns casos pode até funcionar, mas tem que ser bem analisado, não é isso? Perfeito. Então, é muito importante a nossa visita, a visita de um consultor nosso na linha de produção, para fazer esse auxílio ao cliente e orientar o cliente para a melhor decisão para o projeto dele. Então, fazer essa análise, ou trazer o cliente aqui no showroom da Sanivale, ou fazer essa análise em campo com o equipamento nosso, é primordial para essa definição do projeto. Bom, João, e tendo em vista que aqui no Brasil a grande maioria dos produtos são embalados, né, em cartuchos de medicamento, quais as tecnologias mais adequadas para esse tipo de embalagem, então? Exatamente. Para a impressão e codificação no cartucho de medicamento, que é a embalagem secundária normalmente, eu diria que globalmente mais de 80% das soluções hoje têm trabalhado com a codificadora jato de tinta térmica, a mesma que eu citei, que pode ser utilizada também para o blister em alguns casos. A codificadora jato de tinta térmica tem algumas facilidades, porque você pode pegar uma aba do cartucho branca e simplesmente imprimir, contanto que o cartucho venha bem alinhado e de forma ordenada, você consegue imprimir muito bem. Código Datametrix, que hoje em dia é necessário, ela imprime com altíssima qualidade, né? Como o Darwin citou antes, jato de tinta contínua ou Continuous Inkjet, como é chamado, ele não tem ótima qualidade para imprimir Datametrix. Ele até imprime, mas não na velocidade requerida e não dá boa leitura de impressão. Alguns clientes nos solicitam codificar com laser. Também é possível, mas igualmente no blister é necessário que a aba tenha uma cor escura, ou seja, de preferência de cor preta, para que seja impresso e tenha um ótimo contraste de leitura para a câmera de visão. Funciona muito bem essas duas tecnologias para o cartucho de medicamento. Também complementando o que o João disse, um pouco mais para frente, ali no final da linha de produção, nós temos caixas de embarque e identificação dos pallets. Isso a gente pode utilizar uma tecnologia de impressão e aplicação de etiqueta automática. Tá? Isso facilita com que o cliente identifique essas embalagens de forma padronizada e dessa forma ele vai ganhar em produtividade, em evitar erros da linha de produção, trocas de etiqueta. Isso facilita muito na identificação e fazendo com que ajude muito na logística depois da linha de produção. Darwin, eu pergunto para você, né? Uma dúvida que tem no mercado é que as gravações de baixo relevo devem ser substituídas por não apresentar boa leitura, né? Tanto humana quanto por sistema de visão. Qual que é a tua opinião sobre esse quesito? Essa tecnologia de baixo relevo, ela realmente não tem uma boa resolução de impressão. Ela não tem uma padronização também do posicionamento de caracteres. Essa tecnologia também não tem como fazer um código 2D, por exemplo, como Datametrix na rastreabilidade. Então, é uma tecnologia que precisa ser substituída, seja pelas que a gente falou anteriormente, tá?
E fazendo essa substituição, a gente tem todas essas vantagens, a gente vai conseguir fazer uma gravação em 2D, e também tem a parte do desgaste dos tipos mecânicos, né? A parte dos tipos mecânicos são os caracteres. Isso, com o tempo, ele vai se desgastando, o que vai piorando muito ainda a codificação em blister ou em cartucho. Isso dificulta não só para a câmera de visão fazer a inspeção, como dificulta a leitura para o consumidor dos medicamentos. Bom, então vamos falar um pouco de futuro. O que se pode, então, projetar em termos de futuras marcações que a indústria farmacêutica global vai ter que se adaptar no que se refere à codificação? Tem algum case de inovação também que vocês possam compartilhar com a gente? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, a indústria farmacêutica sempre está na vanguarda de inovações, né? No que diz respeito a código 2D, a indústria farmacêutica está realmente puxando todos os setores, que vem acompanhando e vem trabalhando cada vez mais em rastreabilidade também. Nós já temos soluções, Nádia, para inclusive codificação do comprimido, da cápsula. Por que isso? Em países onde o envelhecimento já aconteceu, né, a população mundial tem envelhecido, é difícil o idoso verificar qual é o comprimido que ele tem que tomar a cada momento. Então, tem comprimidos que é de 8 horas, outros são de 12 horas. Então, você não consegue identificar e saber qual é ele. Hoje, nós temos tecnologias para imprimir diretamente no comprimido, com alto contraste, e também nas cápsulas, em todas as drágeas, para que seja melhor identificado, né? Isso é muito interessante realmente, mas quando o mercado necessitar de toda essa solução. Nós temos ainda mais outras soluções que a Sunnyvale sempre está aí para ajudar, também na vanguarda de tudo isso. Foi sensacional a presença de vocês aqui. Queria agradecer, João Fortes, Davi Garcia, pela presença aqui no Conversa de Mercado da FC Pharma. E deixo também o microfone aberto aí para vocês poderem dar o seu tchau aqui para toda a turma que nos segue. Eu que agradeço, Nádia. Aproveitando, agende com um dos nossos consultores para fazer uma demonstração aqui no nosso showroom, ou até mesmo na sua linha de produção com nossos equipamentos. E nós estamos sempre expondo na FCE Pharma, a feira que tem maior visibilidade no setor farmacêutico. Obrigado a todos vocês, ótima entrevista. Muito obrigado à FCE Pharma. Estamos aí para ajudar sempre em conteúdo, bom conteúdo. Perfeito, obrigada. E todos vocês que seguem aqui o Conversa de Mercado da FC Pharma, cada semana um vídeo, um tema diferente para vocês. Continue no canal e sigam nos informando. Até o próximo!